crianças e adolescentes. Como que é o atendimento psicológico em consultório, clínica ou até online com criança? Primeiramente, gente, a gente precisa conversar sobre isso. Nossos maravilhosos professores que observam e encaminham crianças com TOD, com TDAH, com espectro autista, com Asperger, com as mais variadas nomenclaturas ditas pelos maravilhosos psiquiatras, né? Quando vem com esses diagnósticos já fechados, ou quando vem com muitos desconfiômetros, ele não para quieto, ele só fica quieto, ele se mexe demais, ele não interage com ninguém, ele é muito briguento, ele só apanha. Os diversos problemas que a criança dá. E vem procurar quem? O psicólogo. O que o psicólogo vai resolver, gente? O que o psicólogo vai falar? O que o psicólogo pode ajudar, né? E as clínicas psicológicas, os psicólogos, invariavelmente têm uma certa dificuldade em atender pais e filhos e clientes. Precisa conversar. Acolhimento, avaliação, orientação e encaminhamento. Essas etapas, elas são imprescindíveis, gente. Sem isso, não começa o tratamento. Assim se dá a psicoterapia com criança, gente. Não tem outra maneira. Se tiver algum terapeuta psicólogo, algum especialista, pode vir aqui me corrigir. A gente precisa conversar. Eu com pai, eu com mãe, eu com a criança, eu com pai, mãe e criança, eu com a mãe e com a criança, eu com o pai e com a criança. E como que a criança conversa, gente? A criança conversa brincando, jogando, desenhando, né? Interagindo e muitas vezes se movendo, né? A maneira como ela age, como a atitude, a postura dela, não só dentro do consultório, o quanto que as professoras podem ajudar com relatórios comportamentais, o quanto que os pais e as mães e as avós e os avós, que sempre vem trazer, né? Sempre vem trazer, podem acrescentar diante do comportamento, dos comentários que ela faz, dos jogos que elas gostam, né, dos brinquedos preferidos, das brincadeiras que elas não gostam, das coisas que elas não gostam, né? Como que tudo isso comunica muito pra gente, né? Antes de fechar qualquer diagnóstico, gente, antes de muita gente vem com diagnóstico de 2, 3 anos atrás, com experiências que tiveram em outros tratamentos, em outras escolas, né? O que eu posso dizer é que eu não tenho pressa, gente. E uma coisa que eu não vou ter pressa com criança. Por quê? É preciso, sim, fazer uma escuta atenta, uma escuta técnica, né? E essa escuta que engloba tudo isso que eu já falei, sobre o brincar, sobre o se comportar, sobre o se relacionar. Outra etapa é da orientação a pais, orientação a professores, à escola, né? Orientação à própria criança, maneira como ela está vendo o mundo, maneira como ela pode ver o mundo, maneira que muitas vezes não é dela, né? Ela ouviu dizer, né? Outra coisa que eu posso falar é sobre avaliação. E aí sim, gente, entra todos aqueles nominhos. Toque, TED, TDAH, Asperger, autismo, entra todos aqueles nomes, todas aquelas classificações que os convênios adoram e precisam, né, até para efeitos de tratamento, de custeio do tratamento, são importantes, contudo eles não podem definir o quanto uma criança pode ou não pode aprender, interagir, evoluir, né? E ser criança.
E com isso, deter os direitos que ela tem de ser criança, né? Os direitos que ela tem no nosso dia a dia. Outra coisa que eu gosto de explicar para as crianças e que os pais já podem explicar em casa é que o psicólogo, a exemplo da clínica, a exemplo também do consultório, é o único médico, o único doutor que atende, é o doutor do brincar, né? O doutor do brincar, que atende só a criança, né? Ele é o único que pode atender só a criança e com sigilo ainda, né? Então é um ambiente absolutamente protegido, absolutamente sigiloso, também para a criança, né? Inúmeros casos de tentativa de quebra de sigilo, então não adianta, gente. O psicólogo, o terapeuta só pode comunicar pais e professores e até juízes e advogados em último caso, e somente as informações estritamente necessárias, né? O sigilo não pode ser quebrado também com a criança, né? Eu gosto de explicar isso para as crianças, porque quando eu chamo na sala de espera, vem só ela, né? Não precisa vir pai, não precisa vir mãe. Contudo, já falei, né? Que precisa de entrevista com todo mundo. Então, acolhimento, a escuta técnica, o que eles vieram fazer aqui, se a criança sabe o que veio fazer aqui, se a mãe sabe o que a criança sabe, se a criança está sabendo o que a mãe está achando. Então, essa acariação também é importante. Depois, com a criança, ouvir a versão dela, com a mãe, ouvir a versão dela. Eu sempre peço permissão também para a criança, para eu ouvir a mãe, porque a mãe pode contar aquela história desde a barriga de bebê, desde o bebezinho, quando ele engatinhava, né? Também pais que podem participar, que podem trazer, os avós que sempre vêm trazer, são maravilhosos, sempre vêm com informações de comportamento, de visão de mundo, né? Muito importante, avós que convivem, parentes, amigos, vizinhos que convivem, cônjuges, agregados em geral. Quando eu posso ouvi-los, tenho essa disponibilidade de ouvi-los, é muito importante. Acolhimento, avaliação, orientação e, se for o caso, devidos a encaminhamentos. Mas como é que eu vou iniciar um tratamento, gente, sem uma escuta, sem uma avaliação, né? Sem uma orientação com pais, professores e agregados, sem uma avaliação e sem iniciar os encaminhamentos necessários, se forem necessários, né, para outros profissionais, para fono, para psiquiatra, para pediatra, para outros, para terapeuta, para isso, inclusive gente do esporte, gente das artes, né, que são fundamentais, gente, atividades complementares, auxiliares e ia falar alternativa, mas a palavra certa é integrativas, as terapias integrativas, que incluem as artes, os idiomas. Gente, era pra ser rapidinho. Eu espero cortar algumas partes pra caber tudo. Eu tenho que atender, tchau. Porque é um prazer sempre difundir. Gente,